Chegamos ao nosso segundo dia de 5 dias consecutivos nesse mini curso, onde estamos abordando como libertar o seu potencial criativo. Eu sou Vini Romeiro, um cara completamente alucinado por criatividade e inovação, e eu vou te trazer alguns códigos importantes ao longo dessa semana, justamente para que você possa acordar e despertar esse gigante que mora aí dentro de você. Vini, me conta um pouco mais. Ontem você me falou sobre toda a nossa história, desde a infância até os dias atuais e a quantidade de bloqueios que abrigam a nossa mente com relação à criatividade, certo? Agora, me tira uma dúvida. As crianças, elas são mais criativas do que os adultos? Criança criativa, até o nome ali é um pouco parecido. Será que isso de fato acontece? Isto é, será que o lapso temporal tem interferência direta no nosso processo criativo? E a questão é, sim. E eu vou te explicar que existe um motivo muito basilar por trás disso tudo. Do porquê que quanto mais velho nós vamos ficando, a tendência é que fiquemos menos criativos. E por que as crianças, então, têm maior potencial criativo, maior possibilidade de se tornarem criativas? Bom, perceba o seguinte, quando você era criança, você fazia centenas de milhares de perguntas para todo mundo. Por quê? Porque muitas dúvidas moravam na tua cabeça, não é verdade? Então chegava um adulto, chegava os seus pais, chegava qualquer pessoa, você começava a disparar. Por que o céu é azul? Por que a terra é redonda? Por que isso? Por que aquilo? Por que a grama é verde? E por aí ia. E por aí. E aí o tempo foi passando. O tempo foi passando. E aí você perguntando. Mas perceba que a gente não estava interessado na resposta. Tanto é que antes do adulto responder, a gente já estava perguntando outra coisa. E aqui vem um insight que pode mudar completamente a sua forma de pensar. Sabe por que as crianças perguntam sem parar o tempo inteiro e não estão interessadas na resposta? Sabe por quê? Porque o que nos move não é a resposta. O que nos move é a excitação da dúvida. Entenda esse recado. E a excitação da dúvida que nos move. Por isso que as crianças perguntam sem parar. Porque elas não estão interessadas na resposta. Elas estão interessadas em darem vazão para a sua imaginação com base nas perguntas, nas dúvidas. Por que você acha que a NASA existe? Ah, Vini, a NASA existe porque lança uns foguetinhos lá para ficar dando uma olhada lá de cima como é que é. A NASA existe em função da excitação da dúvida. Porque se tivéssemos respostas para tudo, se todo o universo já estivesse desvendado, todos os planetas existentes, não haveria motivo para ter a NASA. A NASA só existe porque existem muitas dúvidas. E é em busca das respostas que ela está. Porque se tivesse todas, não haveria motivo para ela agir. E é por isso que ela lança foguetes lá para o espaço. É por isso que o Elon Musk faz a mesma coisa. Por que você acha que a ciência existe? A ciência nem se fala. Olha só, a ciência tenta descobrir a cura da AIDS, a cura de diversas doenças. Ela tenta descobrir enigmas, dúvidas que permeiam a humanidade há centenas de milhares de anos. E por que a ciência existe? Ela só existe porque ainda há dúvidas. E eu gosto sempre de fazer uma analogia, se você ainda não se deu por vencido. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com a meia perdida. Presta atenção no que eu vou falar. Você provavelmente já perdeu alguma meia na sua vida. Um par de meia, o pé direito ou o pé esquerdo. E o que você faz imediatamente quando você se dá conta de que perdeu essa dúvida? Ou de que perdeu essa meia? Você tem o quê? Uma dúvida. Caramba, onde é que eu deixei a minha meia perdida? Não é isso que vem na sua mente? E o que a gente faz imediatamente quando está diante desta dúvida? Nós agimos, nós vamos procurar a meia perdida. Perdi minha meia, onde será que eu deixei? Vou procurar. E aí eu te pergunto agora, quando você encontra essa meia, você continua procurando ou para de procurar? Vini, que pergunta imbecil. É óbvio que eu paro de procurar, afinal eu já encontrei. Bom, eu acho que você já entendeu o recado. Percebe? O que nos move é a dúvida. Enquanto temos dúvida, estamos procurando a meia perdida.
quando a encontramos, ou seja, quando estamos diante da resposta, paramos de procurar. Ou seja, a inércia mora na resposta e não na dúvida. Então, sabe esse tanto de dúvida que mora dentro da tua cabeça? Isso é maravilhoso. Se você não tem dúvida nenhuma, isso é um perigo gigantesco. Se você acha que já sabe de tudo. Já viu pessoas assim? Eu já sei de tudo. Tem até uma expressão, eu sou um macaco velho, eu sou vivido, eu sou experiente, eu não preciso mais saber disso aí. Não, isso aí eu já sei, isso aí eu já estou cansado de saber. Essas pessoas geralmente elas não se movem. Por quê? Porque não há dúvidas. Isso vai ser sempre assim. Então esse código é para te mostrar que ter dúvidas é extremamente salutar. Ninguém age sem as tê-las. Percebeu? Eu uso um outro exemplo, agora já para dar uma intensificada nesse nosso tema de hoje, que é catalisador. O que é um catalisador? Um catalisador é um equipamentozinho, se você entende um pouco de automóvel, você vai saber que tem lá nos carros, tem nas motos também. É um equipamentozinho que fica entre o motor e o escapamento. E o que ele faz? Ele pega os gases tóxicos que saem do motor, então passa por este catalisador, e ele os transforma em gases menos nocivos para o meio ambiente, tá? Mais toleráveis para o meio ambiente. Então ele cumpre exatamente com uma função muito importante, de pegar gases extremamente poluentes, tóxicos, e transformá-los em gases mais limpos, e assim os joga na atmosfera. E a gente tem que ser catalisador, sabe de quê? De problema. Você tem que amar problema, você tem que ter um caso de amor platônico. Você tem que adorar problema, adorar. Só que você foge deles o tempo inteiro. Eu nem sei que nome que você dá para os seus problemas. Geralmente é algum palavrão, alguma palavra ruim. Só que começa a enxergá-los de outra forma. Sabe por quê? Porque problema, sabe como é que eu chamo problema? Ó, eu tenho um nome particular para chamar problema. Eu chamo problema de oportunidade. É o nome mais lindo que eu acho para dar para problema. Oportunidade. Porque só existe a possibilidade de solução quando há o problema. Da mesma forma, o catalisador. Só existe a possibilidade de transformar aqueles gases em gases menos nocivos para o meio ambiente, porque existem gases altamente tóxicos. Porque se não houvesse, também não haveria a possibilidade de efetuar essa transformação. Então, o problema, na verdade, é uma dádiva, é uma grande oportunidade que você tem de triunfar. Eu uso uma outra expressão também, que remete aos grandes marinheiros. Tem uma expressão que você já deve ter ouvido, que diz que os grandes marinheiros devem a sua reputação às grandes tempestades. Olha que frase mais linda, mas a gente precisa investigar. Por que existe essa fraseologia? E perceba que ela é uma grande verdade, porque se não houvesse a grande tempestade, não haveria o grande marinheiro. Imagine se todo o mar fosse calmo, fosse tranquilo, se não tivesse nenhum mar revolto. Todos os marinheiros seriam absolutamente iguais, não haveria nenhum diferencial em nenhum. No entanto, todas as vezes que existe um mar extremamente agressivo, tempestade, e um marinheiro consegue superá-lo, ou seja, ele transforma todo esse problema em consagração. Agora, se não tivesse esse problema, ele jamais seria consagrado. Então, a única possibilidade de consagração que nós temos abriga no problema, na tempestade, na adversidade. E por que não a desejamos? Nós não desejamos problema nem adversidade porque temos medo de sofrer. Ninguém, absolutamente ninguém, gosta de sofrer. Apesar de sabermos que a única possibilidade de consagração mora exatamente aí, no sofrimento, na dor. Exatamente como funciona. E hoje eu quero trazer um exercício mais prático para você começar a fazer a partir de hoje, que se chama brainstorming. Provavelmente você já ouviu esse tipo de exercício. Basicamente, você vai pegar o seu problema, que eu não sei qual é, vai reunir as pessoas que também passam por esse problema e estão próximas a você. Vamos supor que seja um problema familiar, tá? Ou um problema no seu trabalho, no seu departamento. Você reúne essas pessoas e diz: pessoal, a gente vai fazer um brainstorming, ou seja, uma tempestade de ideias, uma tempestade cerebral.
Você vai pegar um papel, um quadro branco como esse aqui e vai começar a anotar todas as soluções para aquele problema específico. Só que aí vale qualquer tipo de solução, até aquelas mais mirabolantes possíveis, como por exemplo, um milagre acontecer. Esse problema só se resolve se Deus descer aqui na Terra, Jesus Cristo, e resolver todo o problema, tá? E aí você pega todas essas soluções e anota, vai anotando. O que você vai fazer no final? Você vai apagar todas essas soluções mirabolantes e vai deixar apenas aquelas factíveis, aquelas que de fato podem ser implementadas para a resolução desse problema. E o que você vai perceber fazendo esse exercício extremamente simples, que você basicamente só precisa de um papel e de uma caneta. Extremamente simples. Você vai perceber que você deu vazão para a sua imaginação. Que você pensou em soluções que antes não havia pensado. Por quê? Porque o seu foco estava no problema e não na solução, não na sua imaginação. O problema é esse, você foca no problema. Percebe que esse gera um subproduto do problema? Pensar apenas no problema? O foco tem que estar na solução. E esse tipo de exercício, o brainstorming, te permite exatamente focar nas soluções. E aí parece mágica, aquela quantidade de ideias exorbitantes simplesmente aparecendo na sua frente. E aí, a partir dali, você percebe que aguçou um pouquinho mais, pelo menos, o seu potencial criativo. E aí você que diz que Papai do Céu, na hora da distribuição de criatividade, não foi tão bonzinho assim e não te deu nem um pouquinho disso, você vai perceber que isso não é uma questão inata do indivíduo. Isso não nasce ou deixa de nascer, isso não é um talento natural. Isso não está atribuído à genialidade, nada disso. Isso é, assim como a liderança, desenvolvido dentro de você. Desenvolvido. Percebeu isso? Existia uma teoria antigamente, na verdade existe essa teoria, mas está um pouco defasada, que se chamava teoria dos traços. O que a teoria dos traços defendia? Ela defendia que o líder já nascia líder. Só que ao longo do tempo, essa teoria ela foi quebrada, especialmente pela teoria contingencial, que já pregava que, peraí, não, líder não nasce líder coisíssima nenhuma. Líder é desenvolvido, líder é diferente de acordo com a região. Um líder da Coreia do Norte é completamente diferente de um líder dos Estados Unidos. Então tem diversos fatores relacionados à liderança. Mas acima de tudo, a liderança é o quê? Desenvolvida. Ela não é uma condição inata do ser humano. Só que eu tô te dizendo isso e mesmo assim, muito provavelmente, você vai dizer frases como tipo, amanhã, ou já disse, provavelmente você já disse frases como tipo, nossa, fulano é um líder nato. Quantas vezes você já disse isso na sua vida? Fulano é um líder nato. É muito mais fácil você dizer que alguém nasceu para aquilo do que você simplesmente ter que fazer o mesmo esforço que aquela pessoa fez para chegar onde ela chegou. É muito mais fácil olhar para o palco e dizer que aquela pessoa teve sorte, que já nasceu com a bunda virada para a lua e por isso todas as coisas dão certo na vida dela, que ela já nasceu líder, do que simplesmente passar por toda a trajetória e sofrimento e dor e entrega daquela pessoa para chegar onde ela chegou. Portanto, dizer que as habilidades desenvolvidas pelas pessoas é uma condição inata é uma falta de respeito com ela, que lutou tanto, que batalhou tanto para chegar onde chegou. Então, reconheça isso nas pessoas, mas acima de tudo, inspire. Faça com que isso tudo seja inspiração para você repetir todo o processo. E por que eu estou falando de liderança? Porque se você traduz isso, se você coloca, substitui com criatividade, é o que muitas pessoas também pensam. Nossa, fulano nasceu para criar. Ele só inventou essa série de coisas aí porque foi abençoado. Papai do Céu, na hora da distribuição de criatividade, foi muito generoso com ele. Então, para com essa imbecilidade de acreditar que tudo é talento natural, que as pessoas já nasceram com aquilo. Vini, tá querendo me dizer que não existe talento natural? É claro que existe talento natural, tá? Mas você precisa parar de atribuir todas as coisas que acontecem, todas as habilidades desenvolvidas ao longo da vida das pessoas, a natural. Porque não é natural. Aquilo fora desenvolvido.
Então esse recado tem que estar muito claro para você no dia de hoje. Porque a partir do terceiro dia eu vou te ensinar algo muito importante e fundamental. Que talvez seja um marketing reverso, um marketing contrário que eu vou fazer aqui agora. Mas na aula de amanhã eu vou te dizer o porquê você deve trabalhar de graça para as pessoas. E eu não estou falando de filantropia. Amanhã você vai conhecer o maior ativo do mundo. A gente se encontra na terceira aula. Um abraço, até lá.